Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast, o podcast Elas por Elas, um podcast só delas, diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na cidade de Bauru. Eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou escritora, sou pedagoga, apresentadora desse podcast e hoje eu tenho uma convidada super especial. Ela mora aqui na cidade de Bauru já faz alguns anos, mas ela é internacional, gente. Daqui a pouco eu vou contar para vocês da onde vem a minha convidada de hoje. Quero mostrar rapidamente, né, um pouquinho dos meus trabalhos, porque a gente tem uma conversa aí super importante, super interessante hoje e gostosa também, porque ela vai mostrar umas coisas gostosas que ela faz. Mas primeiro eu quero mostrar aqui um pouquinho do meu trabalho como escritora para vocês. Quero mostrar o primeiro livro que eu escrevi, que foi esse aqui, Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto a minha história de como Deus me curou da depressão e as lições de vida que Ele me ensinou através da depressão. Um livro muito lindo. Como pedagoga, comecei a escrever alguns livros para crianças. Meu primeiro livro foi esse, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, baseado na história da minha filha, né, que não queria ir para a escola de jeito nenhum. Acho que todas as crianças passam por isso, mas ela teve uma grande lição de vida conhecendo uma criança que não podia ir para a escola, que ensinou ela como é importante ir para a escola. Também escrevi um livro sobre bullying, para ajudar uma menininha que estava passando por bullying, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. É um livro também para ajudar crianças que estão sofrendo bullying e crianças que têm que passar por esse bullying, mas não podem sofrer por isso, né? Na verdade, nós devemos combater o bullying, não podemos aceitar o bullying. E quando uma criança estiver passando pelo bullying, ela tem que saber se defender do bullying. E elas têm que saber que elas são importantes e muito especiais. Então, isso que nós temos que ensinar para as nossas crianças. Esse livro aqui, Minha Gatinha Marie, também é baseado numa história real da minha filha, que conheceu essa gatinha durante a pandemia. A gatinha Marie estava abandonada no lixo, num terreno baldio. Nós a levamos para casa, cuidamos da gatinha, e a gatinha trouxe muita amizade, muito companheirismo para a minha filha e trouxe também uma linda história, a qual eu escrevi aqui nesse livro. E o meu último livro infantil publicado foi esse daqui, Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que conta a história desse menino aqui, o Pedro, que mora aqui na cidade de Bauru, não é nordestino, mas ele é apaixonado pelo Nordeste, pelo povo nordestino, pelos cordéis. Ele tem uma cordeuteca com mais de 3.000 cordéis aqui na cidade de Bauru. E aqui eu conto um pouco da história do Pedro, mas também um pouco da história do povo nordestino e do Nordeste. E o meu último livro, na verdade, é uma coletânea, com 30 histórias de 30 mulheres resilientes, mulheres que passaram por muitas lutas na vida, muitas adversidades, passaram por luto, traumas, abusos, e eu as entrevistei, e aqui eu escrevi esse livro contando essas histórias de fé, de coragem, de muita força, e essas mulheres que foram transformadas para transformar. Bom, esses aqui são alguns dos meus trabalhos, né? Tem alguns aí que estão no forninho, se Deus quiser, esse ano lanço mais alguns livros. Mas agora eu quero apresentar para vocês de verdade a minha convidada. Essa convidada que eu recebo hoje é uma mulher que carrega em si uma mistura encantadora aí de ciência, sensibilidade e superação. Ela é diretamente, gente, da República Dominicana aqui para o nosso Brasil. Olha só, para a nossa Bauru. É a Paola Espinosa, vou falar em espanhol o nome dela, hein? Paola Espinosa Cruel. Aí, olha só que chique, gente. Ela tem 30 anos, ela é dentista, cirurgiã, implantodontista, ela é especialista em harmonização orofacial, mestre e doutoranda em ciências biológicas, além de professora universitária. Olha que chique a minha convidada. Mas a Paola não para por aí não, gente. Com um olhar carinhoso, criativo, ela também é fundadora da cestaria Rise and Shine Bauru. Um projeto afetivo que entrega mais do que apenas cestas. Ela entrega amor, presença, emoção. E o negócio nasceu de um gesto entre amigas, que ela vai contar pra gente, e hoje se transformou numa marca que emociona e conecta as pessoas através de experiências personalizadas. A Paola nos inspira com a sua coragem de recomeçar em outro país, empreender, estudar, ensinar e cuidar. Tudo com um sorriso no rosto e
com o coração sempre cheio de propósito e de muita fé, né, Paola? Então hoje a gente vai conhecer essa moça linda que eu tenho aqui comigo, que brilha em tantas áreas e que traz em cada sexta, em cada aula, em cada, como que se diz, consulta, um pouco de tudo que ela é. Afeto, força e inspiração. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Elas por Elas, Paola. Muito obrigada. Bem-vinda. Ai, que linda. Bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceitado a nossa entrevista, viu? E ter vindo aqui conversar com a gente. A Paola, ela é amiga do meu filho Gabriel, né? E o Gabriel indicou a Paola, falou, mãe, você precisa apresentar a Paola e o trabalho lindo que ela faz. E eu não imaginava que você fazia tantas outras coisas, né? Na verdade, você veio para Bauru por causa disso, né, Paola? Pois é, muita coisa. Eu trabalho em tantas áreas que às vezes parece que me perco no meio do caminho, mas depois elas se encontram. Sim. E aí dá tudo certo. Dá tudo certo. Mas eu quero que você conte pra gente, para nós começarmos, como que foi esse processo de sair da República Dominicana e se adaptar aqui no Brasil, tendo na sua vida essa... como que se diz? Você veio aqui para Bauru para sua vida profissional, na verdade, né? E você conheceu seu esposo aqui ou já veio casada? Não, eu conheci ele aqui. Conheceu aqui, o esposo brasileiro. Então conta pra gente como que foi esse processo, então, de vir da República Dominicana para Brasil e depois para Bauru. Em 2019, eu decidi que eu queria fazer uma pós-graduação. O meu país tem convênio com o Brasil, muito forte. E aí eu decidi que ia vir para o Brasil, só que não foi a minha primeira eleição. Ok. Não foi a primeira escolha. Foi a segunda, porque eu ia para México. Okay. Só que no momento que eu terminei o processo de papelada para ir para o México, saiu uma bolsa para vir para o Brasil. Eu falei, então não é para o México que planos Deus de quer Deus que eu vá. Aí eu cheguei aqui em Bauru. Cheguei em São já Paulo veio primeiro. Pra Bauru. Eu vim direto para o Bauru. Só que me falaram que eu vinha para São Paulo. Okay. Eu não imaginava que era 4 horas depois Sim. de São Paulo, né? Exatamente. Aí eu cheguei aqui em 2019. 2020 foi a pandemia. Fechou tudo. Uau. E você aqui sozinha? Sozinha. Eu morava com uma amiga. Só que assim, eu tava com muito medo. A gente não sabia o que ia acontecer. Verdade. O Brasil tava explodindo de coisas. Sim. Aí eu fui pro meu país. Voltou? Eu voltei. Okay. Voltei. No momento que falaram as fronteiras vão fechar, eu falei, esse é o meu momento. Sim. Tô voltando. E aí depois eu voltei em agosto, quando as coisas se acalmaram. Porque eu queria terminar minha pós-graduação. Sim. Aí alongou tudo, né? Por conta desse ano que atrasou. E no ano seguinte, quando eu tava me preparando para voltar definitivamente para meu país, que já terminei tudo, tô voltando, conheci meu marido. Aqui em Bauru? Aqui em Bauru. Oh, bauruense. Pois é. Faltavam uns 2 meses só para eu voltar. Uau. Uns 3 meses, mais ou menos. Conheci ele em julho. E eu tava voltando em dezembro. Nossa. E aí a gente se conheceu, conversou não sei o quê. Em agosto ele falou pra mim, eu vou para seu país. Eu vou conhecer seus pais. A história é muito longa, mas foi isso, resumidamente. Foi isso, resumidamente. E aí eu fazia já cestas de café da manhã no meu país. Eu comecei em 2017 e lá eu conseguia conciliar tanto o trabalho, a vida pessoal. Eu comecei por uma amiga. Uma amiga falou pra mim que queria presentear o marido dela, que estava indo visitar ela no país, e que ela queria fazer umas cestas de café da manhã. Só que as cestas que a gente achava no mercado eram ou feias, ou eram muito caras. Muito caras, ok. Então não tinha uma essência da pessoa. E aí a gente, entre amigas, montou uma cesta, personalizou, né? E deu tudo certo. Aí começou os familiares, né? Ai, você faz pra mim? Olha só. Os amigos, você faz uma pra mim? E aí, do nada, um dia, uma moça falou pra mim, por que você não vende? Eu falei, mas... Nossa, deu essa ideia. Como que eu vou vender? É. Como que eu vou ser dentista e vou vender? Isso. E aí, um dia eu falei, sabe uma coisa? Eu vou começar. E aí, no momento que eu decidi vir pro Bauru, a minha mãe ficou lá com o negócio. Cuidando pra você. Fazendo. E ela fazia cestas também. Isso, ela fazia, as minhas irmãs também. Okay. Só que a minha avó, ela adoeceu. Então, a gente parou, porque não tinha como dar conta das duas situações. E eu trouxe pra cá.
Entendi, a marca, né? Aham. Aí o meu marido falou, por que você não faz isso aqui? Aí eu tava com muito receio. Claro. Eu falei que o povo brasileiro é diferente. As coisas que gostam são diferentes. É verdade. Então, não sei se vai dar certo. Ele falou, tenta, adapta e vai. Eu comecei a buscar referência na área. E aí foi indo. Foi uma pessoa, outra. E do nada, Uau. estamos aqui. Está fazendo. Então, você faz as cestas, mas continua com o seu trabalho. Sim. Tá, então hoje você atua aqui como dentista também ou não? Eu não atuo. Não atua como dentista. Hoje você só está dando aula e terminando o seu doutorado. E o doutorado, isso mesmo. Doutorado, ok. E você está entrando nessa parte também de estética? E na parte de harmonização. Ah, que chique. Isso aí muito me interessa. Pois é. Que legal. E o que mais te encantou na odontologia, né? Quando você escolheu a odontologia, o que te levou a querer ser uma dentista? Voltando, né, lá atrás. Olha, quando eu saí do colegial, eu não sabia o que eu ia fazer. Para onde eu ia, eu sabia que eu tinha afinidade por certas áreas, mas nunca imaginei que ia ser dentista. Só que um dia, fazendo um teste, Aquele teste vocacional, que a gente faz, saiu dentista e arquitetura. Olha só. Aí eu falei assim, arquitetura eu não sou muito boa com linhas retas, então acho que não vai dar certo. E aí eu fui fazer tipo um estágio numa clínica e eu lembro que um paciente ficou tão feliz quando a doutora conseguiu devolver o sorriso dele que me marcou. Olha só. E eu falei, você é achou isso que eu lindo quero. Aquilo. É isso que eu quero, conseguir devolver a felicidade para as pessoas, elevar a autoestima. Sim. É isso que eu quero. E eu me apaixonei de tal ponto que as pessoas perguntam para mim, você vai ser dentista a vida toda? Eu falei, a vida inteira. Eu posso morrer sendo Olha, dentista. Olha, que lindo, que lindo. Porque é algo tão apaixonante, sabe? É tão lindo ver as pessoas conseguir mastigar quando não tem dentes, conseguir consertar alguma coisa. Tem pessoas que nem sorriem porque está faltando uma peça. Então, quando você devolve essa parte estética e funcional para eles, você vê que começa a pintar cabelo, começa a arrumar namorado. Então, é muito legal, lindo né? elevar a autoestima da pessoa e devolver uma função também. Com porque certeza, é o tudo, principal, né? Nem tudo é estético. Sim, que lindo. Nossa, que bom saber disso. E aí, então, a cestaria Rise and Shine veio por causa de uma ideia das amigas. E hoje, qual que foi o maior desafio que você enfrentou para empreender aqui no Brasil? Eu acho que teve duas coisas muito marcantes. A primeira, que todo mundo achava que era golpe, porque eu era estrangeira. Ah, sim. E o pessoal achava assim, mas você existe mesmo? Eu existo, eu sou uma pessoa. E a segunda foi conseguir adaptar o que eu queria, mas o que o mercado brasileiro tinha. Certo. Porque eu tinha uma ideia de que eu queria trabalhar com porcelana, com vidros, com não sei o quê. Mas, às vezes, colocar as coisas que o brasileiro quer. Sim. Que não pode faltar em uma cesta brasileira. Pão de queijo. Pão, né? Croissant. Então, assim, conseguir achar essas coisas, produtos de qualidade, para colocar sem ter que ser um preço muito absurdo. Verdade, porque aqui é tudo caro, né? É muito caro. Mas também a qualidade é muito cara. Então, conseguir esse tipo de misturar essas coisas, de combinar elas para que dessem certo, foi um desafio. Além de achar fornecedores, né? Exatamente. Porque o Brasil é gigante. Muito. Aí achava alguém lá em Fortaleza. Aí eu falava, amor, achei não sei o quê. Você sabe quanto é o frete? De Fortaleza até aqui? Falei, meu Deus. Tem que ver se compensa, né? Mas está dentro do mesmo país. Será? É muito grande. República Dominicana é pequeno. República Dominicana é uma ilha. É uma ilha. Então, o ponto mais distante vai dar umas 5 horas. Uau! Nossa, então, aqui 5 dias, eu sei lá, às vezes para você atravessar o país inteiro leva, sei lá, 1 mês. Nem me fale. De carro, né? Tô dizendo de carro. Pois é. E na República Dominicana, vocês falam só espanhol? A gente fala espanhol. Mas também tem bastante influência americana. Tem. Então, a minha geração já fala muito inglês. Da minha geração para frente, o pessoal já vai misturando os dois Já aprende idiomas. na escola o inglês. E
lá para montar, por exemplo, uma cesta, é bem mais barato do que aqui? Não é. Não é? Não é. Porque a gente utiliza outros tipos de produto. Ok. Aqui a gente consegue colocar a bandeja, uma porcelana, a comida, mas lá é algo mais sofisticado, se poderia falar assim. Eles querem mais vidro, mais charcutarias diferenciadas. Isso é caro. Mais isso, caro. Porque vai agregando valor da cesta. Entendi. Porque a cesta não é só o que a gente entrega, Sim, né? sim. Entre mais coisinhas você vai acrescentando, mais começa a subir bastante o preço. Sim, é verdade. Então, os valores que eu tinha lá não são os valores que eu consigo ter aqui. Entendi, completamente diferente. Lá você ganhava mais, vamos dizer assim, em proporção, tipo, pro dinheiro de lá e pro dinheiro daqui. Lá você ganhava mais ou aqui? Eu acho que lá. Lá ganhava mais, entendi. E a classe, qual era a classe média que pedia essa cesta? A classe alta, classe média? Vai para uma classe média. Uma classe média. Classe média. Ok. E uma curiosidade, Paola, você já sabia falar português quando veio para o Brasil? Então, eu aprendi português. Aprendeu aqui? Eu aprendi com o pessoal da embaixada do Brasil lá no meu país. Antes de vir? Antes de vir, claro. Só que, confesso, o português de escola não é o português da rua daqui. Eu sei, é verdade. É bem complicado. Sim. Tanto é que quando eu conheci meu marido, que eu comecei a ter contato com o mundo, entre aspas, porque eu só ficava na faculdade, né? Ele falava umas coisas assim como que, ai, que da hora. Você falava que Mano. Eu falava, que é isso? Que é isso? Não, que é da hora? Não consigo entender. E aí ele falava, eu preciso te apresentar o Brasil, amor. Aí ele te explicou, ia te explicando. Aí eu vou aprendendo coisinhas. Sim, até hoje, né, vai aprendendo. Eu falo assim, eu nunca vou parar de aprender português. Não. Porque se você conversar com um mineiro... Vai falar de um jeito. É uma coisa. Aí você vai para o Nordeste, é outra. Com certeza. Meu Deus. Paola, mas até nós que somos brasileiros, viu? Não fique triste, porque até nós brasileiros ainda tem coisas que nós não sabemos da língua portuguesa. Às vezes surge uma palavra, eu falo, uau, que palavra é essa? Preciso ir no dicionário, né? Hoje a gente tem o Google, né? Pesquisa no Google. E quando a gente conhece também uma pessoa de um outro lugar do Brasil, que eles têm outras palavras diferentes que a gente também não sabe. Então, isso daí é normal. Quando eu morei lá na Califórnia, onde eu aprendi espanhol, nós tínhamos amigos mexicanos, tínhamos amigos cubanos, guatemaltecos, de várias partes do mundo que falavam espanhol. E cada um falava um tipo de espanhol. Argentino falava de um jeito, o pessoal da Espanha falava de outro jeito. Eu falava, gente, quanto tipo de espanhol existe? Né? Cada um tinha um sotaque. O cubano falava tão rápido assim que a gente não entendia os cubanos. E eles tinham também essas palavras que cada país era de um jeito, né? Então, nada mais do que uma imersão mesmo, né? De viver no país, casar. Né? Aí aprende mesmo. Que legal. E o que é mais gratificante para você hoje, né? Transformar um sorriso ou transformar momentos através das cestas? Agora tá difícil. Ficou complicado. Ficou complicado. Porque eu não consigo separar as duas coisas. Porque, de um lado, eu tenho os pacientes que ficam super felizes. Mas, do outro lado, eu tenho, por exemplo, uma cesta que eu entreguei hoje de manhã. A filha mora em Brasília. Aí eu mando a cesta para a mãe que mora aqui em Bauru. Ela falou assim, eu não consigo chegar. Olha. Então, eu preciso, por favor, que você faça com que eu esteja presente através da cesta. Olha que lindo. E aí eu liguei para a senhorinha depois. E ela falou assim, eu fiquei muito feliz. Porque eu consegui sentir o abraço da minha filha. Tá vendo? Eu consegui. Então, esses momentos não tem preço, não sabe? Tem. Não tem como separar. Então, enquanto você puder fazer as duas coisas, você vai fazer as duas coisas. Sim. É isso aí. E como que você consegue conciliar tantas funções? Professora, doutoranda, dentista, empreendedora e esposa, né? Pois é. Tem que ter uma rotina aí. Qual que é o segredo? Dá para conciliar tudo ou tem hora que sai fora dos eixos? Sempre tem hora que vai sair. É normal, né? É normal. Mas eu consigo ter um horário bastante estabelecido. Rotina não existe. Não existe. Não tem como. Tá. Porque uma hora tem uma cesta de manhã, outra à noite. Okay. Preciso dar aula um dia, outro dia eu não consigo nesse horário. Mas o que eu consigo fazer? O que está no meu controle?
Eu tenho uma parceria muito boa com meu marido, então a gente se dá muito bem, Que conversa bom. muito. Ele te ajuda. E aí ele me ajuda bastante. Então, amor, não consigo. Você consegue segurar pra mim? Aí ele faz. A gente tá tentando colocar mais uma pessoa na equação para ajudar. Que legal. Então, assim, desse jeito, Aí até que tá indo. Tá dando certo. Que bom. Então, até ele aprendeu a fazer as cestas. Faz, ele faz. Que legal. Você ensinou ele o que tem que pôr. Ensinei, foram muitas horas, porque assim, às vezes eu precisava viajar, ou para ver a minha família, ou para dar aula, e aí eu não podia parar a produção. Aí foram horas no celular, ensinando em vídeo, ele. e ligações. Amor, não, coloca aqui, faz isso. Mas como que dobra uma charcutaria? O que é uma charcutaria? Falei, faz assim, desse jeito. E assim, pouco a pouco. Aí aprendeu. Ele aprendeu. Que legal, que bom. E a sua família já veio pra cá, pro Brasil? Já. Eles vêm, sempre que conseguem, vêm uma vez por ano. Que bom. E você também daí vai pra lá? Ai, sim. Precisa, né? E você tem planos de voltar a morar lá? A gente tem plano, sim, mas mais para o futuro. Mais para o futuro. Por enquanto, aqui no Brasil. E você vai voltar a ser dentista aqui? Vai dar tempo disso? Eu acho que sim. Eu tô com saudade já de clínica. Acredito que sim, porque do jeito que você fala aí, com tanto amor, com tanta paixão da sua profissão, eu tenho certeza que Bauru vai ganhar uma excelente dentista quando você decidir atuar aqui. É verdade. E a sua mãe, né, ela teve um papel aí fundamental na continuidade do seu projeto lá na República Dominicana. Como que foi viver esse momento à distância e depois saber que a vozinha ficou doente? A vozinha tá viva? Como que foi? Ela faleceu. Sinto muito. Mas aí como foi esse momento aí de distância da mãe? A minha mãe sempre foi a que me apoiou. Até ela foi que me ensinou a fazer algumas coisas. Assim, no começo, sobre como colocar as coisas, como fazer, Paola, vamos fazer desse jeito, aqui eu acho que não dá certo. Então, depois que virou o papel, que eu aprendi mais do que ela, então eu ensinei pra ela. Entendi. Mas foi muito bem, muito bem, porque assim, tanto ela e as minhas irmãs conseguiam tocar muito bem o assunto. E o pessoal até confiava. Claro, no começo ficava mais receio, mas eu queria que fosse a Paola, não sei o quê. Mas depois já foi, a sua mãe faz pra mim? Falei, claro, ela faz. E hoje elas não fazem mais, então? Hoje a gente não faz mais. Ficou aqui. A gente parou bastante tempo. A minha avó, ela adoeceu, ficou quase 2 anos em cama. Uau. Então não tinha como cuidar dela e fazer as cestas. E aí a gente parou, mas até hoje eu recebo ligações. Você faz uma cesta? De lá. Uau, olha Você faz uma cesta pra mim? Mas não tem como. Você fala, tô no Brasil. E se eu comprar? Você monta? Falei, não, e você me envia? Gente, não faz sentido. Nossa, não faz. É muito caro, né? Olha, e eu tô vendo que você trouxe uma cesta aí pra mostrar pra gente. Eu quero mostrar. Essa é uma pequeníssima cesta, gente, porque a Paola faz cestas assim, lindíssimas, de todo tipo, pra namorados, casamento, aniversários, né? Dia das Mães, qualquer cesta. A de Dia das Mães eu vi também. Que você fez um vídeo lindo da cesta do Dia das Mães. Ficou lindo. E hoje a Paola trouxe uma aqui pra gente ver. Eu vou mostrar pra vocês. Posso mostrar pro público? Aqui, ó. Conta pra gente tudo que tem aí nessa cesta, Paola. Essa cesta, ela é uma individual pra uma pessoa só. Uma pessoa. Então, aqui tem 2 croissants, que assim, as minhas individuais são bem servidas. Tô vendo, dá pra dividir, são bem com recheadas. certeza. Mas eu não posso falar que são para 2 pessoas, porque vai que. Mas aqui tem 2 croissants, aqui eu coloco pão de queijo, que não pode faltar. Eu sempre coloco uns frios, uma charcutaria. Aí eu sempre vou inspirada no café de hotel. Porque quem que não ama o café de hotel? Verdade. Então eu tento selecionar os itens e deixar eles o mais próximo possível. Por exemplo, os croissants tá perto do pão de queijo. Certo. As charcutarias perto dos frios. E aí, sempre tem que ter uma frutinha. A bebida, que pode ser um suco ou um chá também aqui. Vou até tirar para abrir. Umas bolachinhas. As bolachinhas. E sempre vai um cartão. Ok. Para a pessoa saber as instruções de como cuidar da cesta.
E um bilhete, alguma coisa De quem mandou. De quem mandou, exatamente. Lindo, lindo, muito lindo. Deixa eu mostrar aqui. Pode abrir, se quiser. Deixa eu mostrar assim, ó. Tá dando aqui um zoom na minha câmera, tá? Olha aqui, olha, gente, que coisa mais linda. Muito linda. Olha essas frutas, bolachinhas, os sucos, corações. Olha que não dá para vocês verem, mas os queijos estão em formato de coração. Olha que detalhe lindo. Tem aqui até um detalhe que eu amo, isso aqui é pistache. Nossa, Pistache. sou apaixonada por pistache. Damascos, olha. Caprichado, muito lindo. Então, essa seria uma cesta individual. E vocês têm que conhecer as cestas caprichadonas, aquelas lá, dá para uma família, né? Dá. Para uma família, muito linda. Olha, parabéns. Amei. Nem precisa abrir, não, porque dá dó até de mexer. Mas eu vi que, olha, tem até docinhos. Tem chocolates também. Chocolates, muito chique, muito chique. E, Paola, você já pensou em expandir a Rise and Shine para outras cidades do Brasil, de repente até internacionalmente de novo? De novo, né? Até 2 semanas atrás, eu não tinha pensado nisso. Por quê? Eu sempre falo, Rise and Shine é o meu bebê. Sim. É uma coisa que eu comecei como uma brincadeira e que eu faço com paixão mesmo. É. Mas ela chegou a um ponto que eu não dou conta mais sozinha. Entendi. Nem eu, nem meu marido. Então, até pensei, a gente vai ter que abrir uma loja futuramente, porque não dá. É verdade. Não dá para conter. Tá crescendo Que bastante. bom, que bom. É. Que bom. Mas não sei se ela vai voltar internacional. Não sabe. Vamos esperar o que as coisas Vamos ver. vão acontecer, né? Os planos de Deus aí às vezes são mais surpreendentes do que a gente imagina, é Pois verdade? é. Então vamos esperar, é verdade. Então hoje, além das cestas, você está atuando aí como professora. Não, está atuando já na área da beleza ou ainda não? Sim. Já está atuando. Então, Sim. tipo, se uma pessoa quiser te procurar para fazer alguns procedimentos estéticos, você atende essa parte de procedimentos estéticos. A parte de atender fora da faculdade ainda não. Então, lá dentro da faculdade. Dentro da faculdade, a gente tem os alunos. Ok. E aí eu oriento eles para atender os pacientes. Entendi. Dependendo do que precisa, né? Que legal, bom saber disso. Então, se a gente quiser ser cliente, como que é? Cliente modelo? É isso? Paciente modelo. Paciente modelo. Aham. Paciente modelo dá para fazer. Dá para fazer. Ó, então, quando precisar de paciente modelo, aqui, ó, pode me chamar. Paola, vamos fazer um bate-volta? Eu gosto de fazer esse bate-volta aqui porque as pessoas respondem assim com essas respostas rápidas, espontâneas, né? Então, vamos ver como que você vai sair nas nossas respostas espontâneas. Eu queria que você falasse pra gente um país inesquecível. Colômbia. Colômbia, olha, você conhece Colômbia e é inesquecível? Uhum. Legal, gostaria de conhecer. Um cheiro que te leva pra casa. Chocolate quente. Chocolate quente? Ainda mais nesse frio. Como é o clima da República Calor. Dominicana? Sempre calor? Não faz esse friozinho assim? No Natal, que é dezembro lá, é mais Mais friozinho. frio. Mas você tem que subir na montanha para ter uma temperatura ali de 0, -1. Mas na cidade, o máximo que chega é uns 18 graus. Olha só, igual tá aqui mais ou menos. É. Então, é um lugar quente, é um país quente. É um país quente. Então tá bem aqui em Bauru, porque aqui também é muito calor. Uma mulher que te inspira, Paola. Minha mãe. Sua mãe, que lindo. Um desafio que te fortaleceu. Vir pro Brasil. Uau, com certeza, né? Sorrir pra você é o quê? Difícil. É porque você gosta de trazer sorrisos para as pessoas, né? Mas o que é então para você o sorriso, né? Vamos dizer assim. Eu acho que uma expressão da alma. Uma expressão da alma. Uma É expressão da verdade, verdade. O que não pode faltar numa boa cesta, então? Pão de queijo. Pão de queijo. Para o Não brasileiro é pão de queijo. Pão de queijo e pãozinho, né? Pão de queijo, um croissant recheado, Croissantzinho. um pão de queijo recheado. Nossa, demais. Uma palavra que define a sua trajetória até aqui. Perseverança. Muito bom.
E o Brasil para você, o que é? O Brasil para mim é uma mistura de emoções, poderia dizer, de cultura, de lugares. É um país que me acolheu muito bem. Que bom. Eu me senti muito, muito acolhida pelos brasileiros, assim, de braços abertos mesmo. Bom. É um país que realmente eu gosto da culinária, que é muito boa. A culinária do Brasil. Muito boa. E a felicidade do brasileiro. Ai, que bom. Você chegar em um lugar assim, ver o brasileiro sorrindo, é incrível. Sempre, o brasileiro é muito sorridente, né? E como é a culinária, então, da República Dominicana? Ela é bem parecida. O prato típico de lá é arroz, feijão e carne. Ok. Só que a gente utiliza mais frango e peixes, por ser uma ilha, do que carne. Carne vermelha. Isso, Entendi. a gente vai mais para os peixes, porco, frango. E a gente gosta muito de misturar pratos. Misturar tudo. De, por exemplo, cultura europeia, da Espanha, com cultura latina. Então, a culinária é muito mais temperada do que aqui em Bauru, Mais né? temperada ainda. Já me falaram que é bem parecida com o Nordeste. Sim, que o Nordeste comida é mais, nordestina é bem temperada. mais temperada. Então, assim, é um país que você chega, você no Marca começo também. fica, será que eu vou gostar? Mas depois não Depois tem como gosta. sair. Olha só, que interessante, Paola, interessante. Você já foi para o Nordeste? Não fui ainda. Então precisa ir lá para você experimentar a comida do Nordeste, que é muito boa. Um hábito que você faz assim para te dar paz, tranquilidade. Deitar e assistir filmes. Não pensar em nada. Ficar Pois é. quietinha na caixinha do nada. Aham. Que legal. E a Rise and Shine, o que significa para você? Memórias inesquecíveis. Memórias inesquecíveis, é verdade. Com a família, né? Com a família. Que lindo, que lindo. Isso nunca vai esquecer, nunca vai sair de dentro de você, né? Exatamente. Verdade. E para nós encerrarmos, eu queria saber se você tem um conselho que você daria para as mulheres que estão cheias de sonhos aí em empreender, né? Elas querem empreender, sei lá, fazer um bolo, fazer brigadeiro, fazer algo porque estão precisando, né, de um dinheirinho extra. Que conselho você daria? Mas elas estão com medo desse desafio, porque é um desafio todos os dias, né? Você tem que enfrentar os desafios, tem que ter perseverança. Então, que conselho você deixaria para essas mulheres que estão nos assistindo e estão vendo aí você uma pessoa tão competitiva, tão batalhadora, lutando aí pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pela sua profissão, mas também realizando um sonho, né? Que é o de empreender, trazer alegria para as pessoas através da culinária, da comida, né? Então, deixa aí um conselho para as mulheres que estão nos assistindo para nós terminarmos. Eu acho que seria não desista. Não desistir. E vai em frente. Porque quando você tem um desejo no seu coração de fazer alguma coisa, você vai querer fazer. Você vai colocar todo o seu empenho para fazer. As suas forças, você não vai se importar acordar cedo, 3 horas da manhã. Você não vai se importar dormir tarde. Você quer ver o seu bebê crescer. Sim, sim. Então, não tem como ficar no mesmo quadrado e você pensar o que teria acontecido sim. Então, vai em frente. Vai, começa. Eu tenho medo de que vai dar errado. Recomeça. Recomeça. Porque não foi para chegar onde os grandes chegaram, ninguém ficou sentado no mesmo quadrado, no mesmo lugar. E tenho certeza que muitas vezes fracassaram e recomeçaram. Faz parte, né? Então, vai em frente. Vai em frente. Não pode ter medo. Não pode. Se der errado, começa de novo. Começa de novo. Ai, não foi esse aí? Você vai achar alguma coisa que você é muito boa e você vai ver como você vai brilhar. Verdade. Pelo jeito você é boa com as mãos, né? Gosta de fazer coisas com as mãos. Que bom, que legal. Paola, gostei muito da nossa conversa, nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Deu para o pessoal conhecer um pouquinho aí sobre você, sobre o seu trabalho.
E para conhecer melhor a Paola, tem que entrar lá no Instagram, né, Paola? A Paola tá sempre fazendo vídeos, mostrando as cestas dela, mostrando o trabalho dela. Lá no seu Instagram, você tem um Instagram só para as cestas, ou você tem um também, por exemplo, mostrando o seu trabalho na parte de harmonização facial, essas coisas. Tá tudo junto? Como que é? Tá separado. Tá separado. Cada um é para um. As cestas de café da manhã, café da tarde, ou tábuas de frios. Ok. Tem um Instagram, que é @cestaria Rise and Shine. Tá. Se colocar cestaria Rise and Shine, A gente vai colocar, nós vamos deixar aqui. ele aparece. Tá. E no meu Instagram pessoal, onde eu coloco as aulas que eu dou para os estrangeiros e os trabalhos que eu faço de harmonização, é Paola Espinosa Cruel. Tá, o seu nome mesmo. Então, nós vamos deixar aqui os 2 Instagrams. Acho que eu tô seguindo só um. Vou seguir o outro também. Pode. Então, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo os 2 Instagrams para o pessoal te encontrar, ou né, na parte da harmonização, ou para pedir uma cesta. E para pedir uma cesta é só entrar lá no Instagram, te mandar uma mensagem no direct, ou lá na bio tem diretamente para o seu WhatsApp. Como que é? Na bio tem Na bio, o link para entrar no WhatsApp. diretamente com o WhatsApp, e aí vai te direcionar, ou pode entrar também pelo direct. Ok. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Olha, eu não abri, porque senão ia vir um cheirinho gostoso aqui. Eu já ia ficar com vontade de atacar aqui a cesta da Paola. Muito linda a cesta, tá de parabéns. Tenho ouvido pessoas falar, pessoas que eu conheço, né, que a sua cesta é maravilhosa. Então, você está de parabéns por esse lindo trabalho. Obrigada. Que Deus continue te abençoando grandemente, abençoando suas mãos, para que você continue trazendo alegria para as pessoas através do seu trabalho, tanto na área, né, de dentista, como aí nas suas cestarias, tá bom? Obrigada. Deus abençoe, um abraço para você, manda um abraço pro esposo, para a família. Se sua mãe assistir a gente, um abraço para ela também. Um abraço diretamente do Brasil. Beijo para todas vocês. Muito obrigada, meninas, por ter assistido nosso podcast. Nos acompanha aí essa semana, ainda nós temos alguns podcasts. Fica ligadinha aí com a gente, porque a gente sempre tem assim, ó, entrevistas com pessoas inspiradoras, com histórias inspiradoras, histórias incríveis, pessoas incríveis mesmo que a gente traz aqui, mulheres especiais. E se você precisa aí de uma ajudinha para começar um negócio, ó, faz o que a Paola falou. Tenha coragem, perseverança e não tenha medo. Se der errado, começa de novo, que não pode é desistir, não é verdade, Paola? Sim. Então é isso aí, um beijo no coração, fica com Deus e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais, tchau, tchau!